A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria ter você aqui na nossa última aula desse curso tão precioso, chamado Apocalipse para Todos, porque esse livro é para mim, é para você, é para todos aqueles que têm fome e sede por mais do Senhor Jesus. Quer dizer que você é uma pessoa vencedora, você está vencendo, você está caminhando a cada dia mais no caminho que Deus tem para você, que é perseverar em guardar a palavra do Senhor. Então você está aqui, você está se alimentando, né? Você esteve esse tempo todo aqui se alimentando da palavra de Deus, porque você de fato quer mais. Então pode ter certeza, você está no caminho certo, você é muito abençoado. Se você crer, diga amém. Então é muito importante que você de fato veja o valor da perseverança, de como vale a pena ouvir e aprender mais da palavra de Deus. E hoje, então, nós chegamos na nossa última aula, nós vamos falar acerca da Nova Jerusalém e a eternidade, ok? Então, bom, e nós vamos então começar lendo no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 1 em diante. Olha o que a palavra de Deus diz. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Aleluia! Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia! Glória a Jesus! Então, quando terminar o milênio e acontecer o tribunal do trono branco, então o novo céu e a nova terra passará a existir. Também descerá a cidade santa, a Nova Jerusalém, que ela é toda feita de pedras preciosas, né? Isso também aponta para nós somos casa de Deus, né? Somos pedras vivas nas mãos do Senhor e vemos Deus habitando com o seu povo. Deus vem estabelecer morada aqui nessa terra com os seus filhos para a eternidade. Uau, glória a Deus, esse dia está chegando. Então hoje nós somos essas pedras vivas, né, na edificação da casa de Deus. Pedro nos fala sobre isso. Estamos sendo edificados casa espiritual, habitação de Deus, mas naquele dia vai ser ainda mais glorioso. Será um tempo em que Deus vai enxugar de nós toda lágrima. Hoje nós choramos, hoje nós vemos a morte, nós vemos a dor, mas isso já não mais existirá. Não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter mais luto, não vai ter morte, porque nós estaremos eternamente com o nosso Deus. Isso é maravilhoso. Uau, essa graça me alcançou, essa graça te alcançou. Hoje você tem que pular de alegria e celebrar de fato a salvação eterna com o Senhor. Deus te amou tanto, 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 não apenas para te salvar e te dar uma vida melhor nessa terra, mas estar com você para todo sempre. Deus te amou tanto, 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 que Ele então morreu na cruz para te salvar, para que você estivesse com Ele eternamente. Isso é favor de Deus. Isso é graça de Deus. E Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Hoje há choro, mas amanhã vai ter o consolo. Hoje há dor, mas amanhã haverá cura. Deus é poderoso para transformar algo que o mundo fez de mal
em trazer então a bênção dele, o favor dele, a restauração dele para as nossas vidas. É o Deus que faz novas todas as coisas. E nós vemos aqui que ele é o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é o último. Isso está dizendo o seguinte, que Deus é aquele que inicia, mas é aquele que conclui. É aquele que está no início, mas é aquele também que está no final, que Ele nos leva, Ele nos conduz, e nós vamos herdar todas as coisas que Ele tem para nós, e como filhos nós vamos herdar herança do Senhor. Aleluia, isso vai ser poderoso, isso vai ser glorioso. E no capítulo 22 de Apocalipse, nós vemos por 3 vezes o Senhor dizendo, eis que venho sem demora. Ele está vindo, aleluia, glória a Deus, Ele está vindo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Apocalipse 22, versículos 7 ao 13. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado ou felizes aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Você vai ser feliz. Deixa eu parar aqui um momento para dizer algo para você. Felizes são aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Vocês receberam a ministração nesses dias. Agora guarda isso, mantenha isso vivo no coração, mantenha a visão aquecida. Isso não pode ser apenas um curso acerca de um livro da palavra de Deus. Não pode. Tem que ter mais. Tem que ser mais do que isso. Tem que ser de fato uma experiência espiritual profunda com Deus e uma mudança, para que de fato você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. Olha o que o texto continua dizendo. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo, e mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus, adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Aleluia! E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia! Então felizes são os que guardam as palavras da profecia desse livro. Você é feliz por estar aqui, perseverando, guardando a palavra do Senhor. Mais uma vez ele diz que ele vem sem demora, e comigo está o galardão. Conta-se uma história de um missionário, que no século XVIII, na verdade XIX, ele entregou a vida deles para a missão na África. Eles eram aqui dos Estados Unidos, e eles foram viver na África, viveram muitos anos. E já velhos, eles então retornam, já no século XX, voltam para os Estados Unidos. E nesse barco que eles voltam, estava vindo de volta, depois do safari, o presidente dos Estados Unidos, chamado Ted Roosevelt, ok? E ele estava vindo com a sua comitiva. E então, quando o presidente desceu, havia milhares de pessoas esperando a vinda do presidente. E aquele casal ficou aguardando a saída de toda a comitiva. Eles estavam ali na 3ª classe. E quando eles saíram, não tinham ninguém esperando por eles. E eles então saíram, foram até um lugar, alugaram um barracãozinho, né? Um local bem pequeno, e num momento o marido ficou triste, a esposa percebeu, e então a esposa perguntou, mas por que você está dessa maneira? E ele falou, nossa, a gente deu a vida na África, sendo missionários, servindo a Deus, dando nossa vida ali, e agora a gente volta
não tem ninguém nos recepcionando, olha a nossa situação, olha onde nós estamos vivendo, parece que nós não construímos nada. E a mulher desse senhor, bem sábia, disse, olha, vai ali no banheiro, pergunta para Deus, ora ali, pergunta para Deus, por que disso? E ele foi, depois de um tempo, ele volta, já com um semblante diferente. A mulher então pergunta, Deus falou com você? E ele disse, sim. E o que ele disse para você? Ele disse que ainda a gente não chegou em casa. Aqui não é a nossa casa. Nós ainda vamos chegar em casa. E nesse lugar vai ter festa. Vai ter celebração. Deixa eu te dizer, eu sei que a gente quer a recompensa aqui nessa terra. Mas aqui ainda não é a nossa casa. A nossa casa é uma casa eterna. Vai chegar o momento da nossa recompensa. Vai chegar o momento do galardão. Vai chegar o momento em que eu e você vamos ser recompensados por permanecermos em buscar o Senhor, em caminhar nos caminhos do Senhor, mesmo sofrendo aflições, mesmo sofrendo afrontas, mesmo sofrendo perseguições, mesmo sendo acusados. Deus vai recompensar os seus. Deus vai trazer a recompensa para aqueles que estão perseverando, aleluia, em seguir o Senhor. Olha o que mais a Bíblia diz, Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha que expressão poderosa. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor seja com todos. Aleluia. Esse é o último versículo da palavra de Deus. Aleluia. Eu gostaria que você se atentasse comigo nessa imagem aqui. Jesus diz, certamente venho sem demora. Jesus diz, certamente venho sem demora. Ele está vindo. Ele está vindo nos buscar. Aleluia. E nós dizemos o quê? Amém. Vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Amém. Vem, Senhor Jesus. Você pode dizer mais uma vez? Amém. Vem, Senhor Jesus. Você pode dizer mais uma vez? Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o texto termina dizendo, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Que tremendo isso. O último versículo da palavra de Deus diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Nós precisamos da graça. Nós fomos alcançados pela graça. Nós não merecíamos. Nós estávamos em trevas, perdidos, mas a graça nos alcançou. Um Deus tão grande veio como um homem, morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para estar conosco, para compartilhar a sua grandeza conosco. Isso é graça de Deus. Ao finalizar esse curso, eu só posso ver a graça de Deus. Porque eu poderia ser um daqueles que se endureceram, um daqueles que se fecharam para Deus, um daqueles que impediram que o meu coração fosse então salvo e alcançado.
Mas um dia a luz de Deus brilhou no meu coração, brilhou também no seu coração, e nos trouxe então grande salvação. Então nós somos alcançados, fomos redimidos, não há mais morte eterna para nós, não há mais condenação eterna para nós, mas há uma vida eterna com Ele, uma vida eterna com Cristo. Isso é maravilhoso, isso tem que aquecer o nosso coração, o nosso espírito, depois dessas tantas aulas ministrando acerca desse livro tão poderoso da Palavra de Deus. Eu espero que você chegue então ao final desse curso com esse entendimento que somente pela graça podemos de fato viver a vida nessa terra, mas é a graça que nos levou a estar com o Senhor. Estaremos com Ele para todo sempre. Amém. Mais uma vez eu quero dizer que essas verdades desse livro, elas produzem então alegria para aqueles que leem, para aqueles que ouvem, para aqueles que guardam as palavras dessa profecia. E eu espero que esses dias que você foi ministrado nessas aulas, o seu coração de fato se voltou para o Senhor, se voltou para as coisas espirituais. Essa é a minha oração, para que você tenha a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo, ao ouvir a palavra dessa profecia, do livro de Apocalipse. E eu espero algo agora de você. Você que finalizou, você que concluiu isso aqui, que nós propomos de ensinar, esse estudo tão precioso desse livro, é que você transmita a outros aquilo que você recebeu. Passe para outros esse conhecimento. Ensine a outros. Se possível, também influencie a outros a também ouvirem e serem ministrados como você foi. Um curso como esse. E eu espero te ver em outros cursos ou ministrações que nós vamos falar por aí. Porque com certeza eu creio que Deus tem mais para nós. Deus tem coisas grandes para nós, que nós nem imaginamos ou sonhamos. E eu gostaria então de finalizar esse curso orando por você. E agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua perseverança. E que essas palavras que você recebeu aqui nesses dias possam então produzir diferença, coisas grandes na sua vida, na sua família, no seu ministério, naquilo que Deus te colocou. Amém? Pai, nessa hora eu quero agradecer ao Senhor pela vida desse meu irmão, minha irmã, que fez esse curso, que foi até o fim, que permaneceu até o fim. Que essas palavras ministradas possam produzir transformação, mudança, crescimento, amadurecimento, mas principalmente um clamor pela volta do Senhor. Vem, Senhor Jesus. Pai, nós só podemos dizer isso porque um dia a graça nos alcançou. Um dia o Senhor nos amou e nos salvou e nos libertou e nos trouxe vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso, nessa hora, eu oro para que cada um que está concluindo agora o curso possa ser um canal de bênção para outros, possa ensinar outros, possa influenciar outros, em um nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu digo para você, espero você nos próximos cursos que virão, porque eu creio que Deus tem mais para nós. Que Deus te abençoe. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.